Fala galera, Mike Gabriel aqui para mais um vídeo do canal Melhor Aposta. Bem, hoje nós separamos 4 dicas para vocês, mas antes vamos dar uma olhada no desempenho do dia de ontem. Ontem tivemos outro segundo dia muito bom, segundo dia quase 100%. Bem, primeira dica de ontem, que foi o último jogo que aconteceu, foi vitória do Figueirense contra o Juventude. Figueirense venceu 2-1 Juventude lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Foi um jogo um pouco mais difícil do que eu imaginava. O Figueirense, até onde eu vi o jogo, não consegui ver o jogo completo, mas ele foi muito preciso. As chances que ele teve, ele marcou. O Juventude até pressionou mais. Mas enfim, o que importa é que nós vencemos essa aposta. O outro jogo foi Paços de Ferreira versus Braga. O jogo aconteceu em Paços e o Braga venceu por 5-1. Então, vitória fácil do Braga. O Paços teve um jogador expulso logo no início do jogo, que facilitou o trabalho do Braga. E aí esse foi um green bem fácil. E por fim, Aston Villa versus Leeds. Aston ganhou pelo placar mínimo e tirou a nossa aposta, mas pelo menos devolveu, não perdemos nada. O pessoal que aposta físico e pegou a dica pode ter tido green aqui nesse jogo, mas enfim, mais um dia lucrativo e já é o segundo dia lucrativo, já é o segundo dia sem red, então vamos aí recuperando aquela bad run que passamos no início da semana. Agora vamos às dicas de hoje, mas antes sempre aquele lembrete, né? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, informe, entre no grupo do WhatsApp e depois das dicas segura um pouquinho que eu ainda vou dar dar um complemento daquele vídeo de tutorial do review do Tips TR. Talvez saia um vídeo 2, mas aquele vídeo eu não ensinei como você bota as apostas, não é nada difícil, mas enfim, vou fazer aqui no final desse vídeo. Agora vamos às dicas de hoje. Bem, primeiro jogo de hoje, aqui o Tipster tá meio maluco, botou vitória de Guimarães B, mas é vitória de Guimarães versus vitória de Setúbal pela Primeira Liga, jogo que acontece hoje à tarde. Eu aposto num over 2,5, acho que essa odd inclusive está um pouco desequilibrada para a forma que os times vêm. O Vitória de Guimarães, dos últimos 5 jogos, 4 foram over 2,5 e jogando em casa ele tem 71% de jogos com mais de 2,5 gols, ou seja, 3 gols ou mais. O Guimarães ele cedeu gols em 5 dos últimos 10 jogos que participou. Então, o Guimarães vem melhorando na tabela, desde que chegou o técnico Peceiros, salvo engano, mas ele tem cedido muitos gols ainda. Então, assim, com certeza eu vejo que o Setúbal pode deixar seu golzinho lá. O Setúbal ele vem de 6 jogos seguidos de over fora de casa. Então, o Setúbal fora de casa sempre são jogos de muitos gols. E o Setúbal ele cede gols como visitante a 14 jogos. Então, o Setúbal também vem numa fase de melhora, mas ainda assim ele faz e cede muitos gols. Então, essa linha, a linha tá boa, odd está muito bom, então veja aqui uma possibilidade muito grande de bater esse over 2,5 nesse jogo do Vitória de Guimarães versus Vitória de Setúbal. Bem, o segundo jogo que separamos para hoje, deixa eu abrir aqui as explicações. Portimonense versus Estoril. Eu estou botando o handicap asiático menos 5 a favor do Portimonense, o que equivale absolutamente à vitória do Portimonense nas casas físicas. É a mesma coisa, só que no handicap você pega sempre a odd um pouquinho mais alta. O Portimonense ele vem de 4 jogos sem derrotas. E dos últimos 10 jogos, o Portimonense perdeu apenas 3, incluindo desses 3, Porto e Benfica. Então, o Portimonense, desde que teve as contratações agora no verão europeu, no inverno europeu, na janela de inverno, ele melhorou muito seu time e vem fazendo bons jogos. O Estoril, em toda a liga, venceu apenas 2 fora de casa e já está 7 jogos sem vitória. O Estoril provavelmente vai ser rebaixado à segunda liga. O time perdeu completamente a força, deu um respiro até no finalzinho do ano, mas tem feito um futebol horroroso. Vejo aqui uma possibilidade muito alta de vitória do Estoril, com a odd muito boa. Agora, saindo um pouco de Portugal, vamos ao Brasil. Deixa eu abrir aqui as explicações.
Santos versus Ceará, estreia do Vozão no Campeonato Brasileiro da Série A, e o Vozão vai pegar uma sequência de jogos duríssima nessa sua volta à Série A, e já começa com o Santos em casa. Então o Santos ele vem sem vitória, sem desfalques, desculpa, vem completíssimo. Talvez até Gabigol volte ao time, isso tá para ser confirmado. E vem de vitória na Libertadores, então o Santos, se ele começou um pouco claudicante aí no início, nos últimos tempos ele venceu o Nacional, venceu o Nacional de Montevidéu, venceu o Palmeiras, venceu o Estudiantes fora de casa, ou seja, ele vem batendo times gigantes, então um time que está começando a ganhar corpo. E o Santos, somando as duas últimas participações na Série A, perdeu apenas 4 jogos em casa. Então o Santos ele vem fazendo campanhas regulares na Série A, muito boas, sempre de G4, e a sua força está em casa. Então vejo uma possibilidade muito grande do Santos vencer mais uma em casa hoje. Já o Ceará, ele vem com 2 desfalques. O Romário, que é lateral, é um jogador do Santos e por cláusulas contratuais não joga. E o volante e motor do meio de campo do Vozão, Richardson, também está desfalcado por lesão. Também desfalca o time por lesão. E o Ceará, esse ano, ele só enfrentou um time de Série A, que foi o Atlético Paranaense, e não conseguiu vencer. Empatou no Paraná por 0-0, empatou em casa por 1-1. Então, fora disso, o Ceará tem um retrospecto bom na temporada, mas só enfrentando times das séries B, C e D. Então vejo aqui o Santos muito favorito para vencer essa primeira partida. Então vamos de handicap -1 para o Santos. Para as casas físicas, vitória do Santos, que está com a odd até razoável para quem gosta de múltiplas, por exemplo, que não é o meu caso. E vamos abrir a última explicação, que era para ter deixado aberto. Ótimo. Juazeirense versus Confiança, jogo de abertura do grupo A da Série C. E esse jogo eu vou um pouquinho contrariar o que as casas estão dizendo. Até botei uma linha um pouco mais segura, que é o over 2/2,5. Então o over 2,25 para as casas online, para as casas físicas acima de 2,5. Vejo o jogo para gols aqui nessa estreia de Juazeirense Confiança. Bem, o Juazeirense Confiança, um enxerga o outro nessa Série C como possíveis jogos para pontuar. A gente tem uma Série C muito difícil, com pelo menos 4 times muito fortes. Santa Cruz, Náutico, ABC e Remo. Então, tanto Confiança como Juazeirense, um olha para o outro e vê possibilidades reais de pontuar e começar bem esse torneio. A Juazeirense ele tem um mando forte, sabe que vai precisar desse mando para fazer uma campanha de permanência. Porque normalmente times do porte de Confiança e Juazeirense eles pensam primeiro em pontuar para a permanência e depois, se der, beliscar ali o G4, como Confiança já fez em 2 das últimas 3 temporadas. E o Juazeirense no Campeonato Baiano, onde ele pegou times um pouco mais ou menos do porte do Confiança, exceto a dupla Bavi, o Juazeirense ele vem de 7 dos últimos 8 jogos de over 2,5. Então o Juazeirense tem feito jogos de bastante gols nessa reta final do estadual. O Confiança, nas últimas 3 participações na Série C, ele teve uma campanha fora de casa melhor do que a campanha em casa. Então o Confiança, ele historicamente, vamos botar nesse recorte histórico dos últimos 3 anos, ele faz bons jogos fora de casa. Então prevejo outro jogo bom. E o Confiança, levando em conta apenas Copa do Brasil e Copa do Nordeste, ele tem 5 de 7 jogos onde aconteceram over 2,5. Então, ele enfrentou o Ferroviário na Copa do Brasil e enfrentou um grupo de Copa do Nordeste com 13, CRB e Santa Cruz. Desses jogos, nenhum deles teve menos que 2 gols, e sendo que 7 tiveram 3 ou mais gols. Então, para esse jogo, eu vejo uma possibilidade muito, muito grande mesmo de acontecerem pelo menos 2 gols. Então, 2 gols já devolve metade, mas eu creio que vai ser um jogo um pouco mais aberto, com 3 ou mais gols. Certo? Então, essas foram as dicas de hoje. Vamos buscar mais um dia bom, mais um dia de green, para a gente ir recuperando aí esses heads que tomamos no início da semana. E agora, como prometido, vamos fazer aqui uma entrada para mostrar como é que faz isso. Primeiro, a gente vai mudar o portfólio. Vou para o meu portfólio pessoal. Certo? Eu vou fazer uma tripla aqui com 3 dessas dicas de hoje. Certo? Lembrando que eu nunca recomendo tripla, isso é mais uma brincadeira, um desafio, até mesmo para provar o ponto de que triplas
não são lucrativos no longo prazo. Eu tenho feito essas triplas no grupo do WhatsApp e assim a gente tá tomando aqui alguns heads. Então vamos lá, pegando o jogo do Santos. Então, cap asiático. Vamos lá pegar agora o jogo do Portimonense. Então você vê que é só ir em ADD Tip e digitar o nome ou as primeiras letras do time que você pretende ir escolhendo o time. Eu vou botar o celular na vertical para ver se ele ajuda um pouquinho a visualizar melhor para vocês, certo? Então, -1 também na Pinnacle. E por fim, vamos lá de Guimarães. Então, vitória de Guimarães, vitória de Setúbal. Deixa ele carregou, over 2,5. Pronto. Aqui eu vou selecionar, eu poderia ter selecionado um jogo, é o que eu faço normalmente para as dicas. Você vê que eu nunca faço dicas de triplas. Mas aqui, como eu sempre faço esse desafio das triplas no grupo do WhatsApp, eu já vou aproveitar aqui e fazer. Então, escolhi os 3 jogos, botei os 3 jogos na Pinnacle, porque a Pinnacle tem odds melhores, mas assim, poderia escolher qualquer casa. Na verdade, como isso é uma simulação, isso não importa tanto, porque a diferença entre as casas elas não são tão grandes assim. Pronto, escolho aqui treble, boto a stake, como uma brincadeira, vamos botar logo a stake máxima e clicar. Pronto, tá aqui. Tripla feita com a odd 9,55. Então é assim que se faz uma tripla usando Tips TR. Ok? Vamos voltar aqui ao portfólio principal. E opa. Pronto. Perfil. Ok, então esse foi o vídeo de hoje. Teve essa explicaçãozinha no final. Melhoramos em relação aos últimos dias. Tivemos 2 dias seguidos, somente green, sem prejuízos. E assim é a vida de apostas quando você quer ter um lucro constante, seguro, de longo prazo. Você vai tomar alguns reds, mas vai tomar greens. O importante é sempre deixar a conta positiva. Fechando o balanço positivo, a gente vai conseguindo. Ok? Então, muito obrigado para quem chegou até aqui. Abraços, boa sorte para todos nós e até a próxima.